gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa fim de semana, boa madrugada. Não sei como é que vocês estão aí, qual é o dia que vocês estão fazendo essa aula, assistindo. Só sei que vamos assistir essa aula, vamos aprender. Essa é a primeira aula do treinamento, né? Então agora a gente vai começar a entender um pouco mais da ISO e uma abordagem de auditoria. Claro, tem algumas coisas que eu vou falar aqui que muitos de vocês já sabem porque vocês já conhecem a ISO. Quem está fazendo esse curso para ser auditor interno já tem que ter como base esse conhecimento da ISO. Então, gente, vamos lá abrir essa mente mais ainda, né? Para sermos auditores e é uma boa carreira de auditor. E a ISO cresce muito no país, muitas empresas procuram, empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, todas elas estão sempre em busca de melhorar a qualidade dos seus processos. Então a gente vai ter um entendimento melhor quando a gente começa a fazer auditoria. Então vamos ver agora quais são os conceitos da ISO e a abordagem dessa ISO nova agora, essa 2015. Mas essa abordagem vai continuar para frente, né? Então não pense só que é 2015. Então esse pensamento que ele tem agora pode ser levado para todas as ISO que vierem aí. A questão é que vamos ter mais melhorias. Então, gente, vamos lá. Conceitos e abordagem da ISO, né? O que é isso? Primeiro, o que é a ISO, né? 9001, né? Acho que todo mundo já conhece aí que está fazendo esse treinamento. Mas o que é a ISO? Vamos só lembrar aqui, né? Que a ISO é um sistema de gestão que tem o intuito de quê? De garantir a otimização dos processos. Você está tentando otimizar, sempre tentando não, que a palavra tentar não existe, você está fazendo a otimização dos processos, sempre procurando fazer um melhor processo para ele ser mais eficaz, ser mais robusto, ó. Garantir agilidade no desenvolvimento de produtos. Por que agilidade? Ela tem um item só em relação de desenvolvimento. Então ela aborda as entradas, as saídas. A gente vai ver isso mais na frente, quando for começar a auditar esse item. Como ela, nesse item, ele aborda como você dá entrada nos produtos ou serviços para criar, para desenvolver, como você controla, como você coordena, como você pede validações de cliente. Então tudo isso você vai criar um procedimento, você vai criar uma metodologia sua para desenvolver seus projetos. Então com isso vai agilizar melhor, não vai ser cada um faz como quer. Então a ISO sempre está pensando nisso, em padronizar. Então você não vai ter ali cada um desenvolvendo como que ele bem entender. E quando cada um faz como quer, cada um pode perder tempo ou ganhar tempo. Então vamos procurar fazer um padrão e colocar esse padrão para funcionar para todo mundo fazer igual. Então por isso que ele agiliza o desenvolvimento de produtos ou serviços, tá? Garantir uma produção, produto ou serviço mais ágil e eficaz também, porque padronização, todo mundo fazendo da mesma forma, tá, gente? Mas também padronização não é engessar. Se tiver que melhorar o padrão, se melhora o padrão, mas se modifica o processo, se modifica o procedimento, mas é treinado todo mundo fica sabendo que teve uma mudança, porque existe uma gestão de mudança também aí na parte da ISO, que vocês também já sabem. Então, eu vou garantir que aquela minha produção seja mais ágil, mais eficaz, com toda essa padronização. É interessante isso aí. E tudo isso com a finalidade, satisfação do cliente e sustentabilidade do negócio. Gente, deixa eu pegar até o laser aqui agora. Cadê o laser? Laser, a ponta do laser. O que é que a ISO prevê, a ISO busca dentro de uma empresa? Satisfação do cliente. Claro, se seu cliente está satisfeito, ele permanece com você, tá? Então essa é a principal coisa. E aqui, quando um cliente está satisfeito e permanece com você, cria-se uma certa sustentabilidade. Também porque o cliente está com você, só se você começar a fazer algo de errado para o cliente fugir. Mas se você vai melhorando cada vez mais, porque a ISO fala em melhoria contínua, então se você vai continuando a melhoria do teu processo, o cliente vai ficar cada vez mais com você. Então cada vez você vai ter essa sustentabilidade do negócio da organização. O que é que ela faz? Ela faz carro, faz navio,
ela dá treinamento, ela faz consultoria, ela implanta norma. O que é que ela faz para os clientes? Então os clientes vão ficar satisfeitos e você tem um processo robusto, tem um processo cheio de procedimentos, com padrões, padronizado, onde todo mundo sabe, aprende a capacitar. Aí vem capacitação também, a ISO vai ver aquela parte de capacitação. Então por isso que a ISO pensa em garantir a satisfação do cliente e a sustentabilidade do negócio. Claro, não posso só garantir que o cliente fique satisfeito e eu não consigo ganhar com isso. Se eu não ganho, vou manter o cliente como? Com o meu, como? Vou manter, a empresa vai ficar no vermelho e vai quebrar. Então a empresa também tem que ser sustentável. Pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores, pagar suas dívidas e se desenvolver e crescer. Tá, gente? Então esse é o foco da ISO. ISO 9001 é um sistema de gestão da qualidade elaborado para as empresas melhorarem seu desempenho e sustentabilidade. Isso que a gente está falando agora, né? Então, como é que o SGQ funciona? Instrumento que ajuda o gestor a encontrar e corrigir processos ineficientes. O SGQ, gente, é um sistema de gestão da qualidade. Todo o sistema, que às vezes a gente fala qualidade, mas só tem a visão no setor da qualidade, né? Gente, não. Então, tirar essa visão de setor da qualidade. A qualidade na ISO é como um todo. A qualidade é como um todo, tá? Não é o controle da qualidade que gera qualidade. É desde do porteiro até o presidente. Todos eles têm que trabalhar conforme o sistema, trabalhar com qualidade, expressar qualidade, tá? Então, aí se tem um sistema de gestão. Então, aí o sistema de gestão, com seus indicadores, seus procedimentos, seus processos, seus filtros todos que existem dentro do sistema, ele vira um instrumento que ajuda o gestor a encontrar e corrigir processos ineficientes, porque vai aparecer processos. Quando eles são ineficientes, os processos apontam, eles aparecem, porque você tem um sistema, em algum lugar o sistema vai falhar. Então, quando falhou naquele ponto, pronto. Está ali apontado. O gestor vai ter que tratar aquele ponto para fazer aquele ponto se tornar mais eficaz e mais robusto. Porque se ele falhou, é porque tinha alguma abertura para ele falhar. Então o pensamento agora é a causa porque ele falhou e tomar ações para corrigir o processo e deixar que o processo não falhe mais. Isso é um instrumento grande aí nesse aqui. Documenta toda a cultura da organização, porque é tudo documentado. Tem vários registros que têm que ser guardados, né? É o famoso reter a documentação, reter o registro. Então, esses documentos viram a cultura da organização e vi com a lição aprendida também. Permite o crescimento e a perpetuação do negócio. Claro, começa a guardar tudo que é informação, todas as informações, todo o histórico de tudo que acontece na empresa, porque o meu sistema é robusto. Então, qualquer pessoa que chegar e procurar esse histórico, procurar esses documentos, ele vai entender como a empresa funciona. Então perpetua, o gestor, o diretor, o dono passa para os filhos, para os netos, e aí vai. A perpetuação da espécie, né? Digo espécie, a espécie empresa. E quando a empresa perpetua, quem está dentro? As pessoas perpetuam também. Permite a garantia da qualidade dos bens e serviços prestados. Quando eu tenho um sistema, ele vai me permitir ter qualidade no meu produto. Porque se ele não tiver qualidade no meu produto, os clientes vão reclamar. Pronto, chegou num ponto de cliente. A satisfação do cliente. O cliente vai ficar insatisfeito. Eu tenho que fazer a avaliação. Enquanto que o cliente está insatisfeito, vou perguntar o porquê o cliente vai dizer o porquê está insatisfeito. E eu tenho que melhorar aquilo. Ou o meu serviço ou o meu produto. Então assim eu vou melhorando tudo automaticamente. Trabalhando, né? Então esses aí são como funciona esse aqui, né? E quais são os princípios da ISO? Os princípios de gestão: foco no cliente, já viu na ISO, né? Foco total no cliente, que a ISO quer o quê? A satisfação do cliente. Então, o principal foco é o cliente. Liderança é um dos focos da ISO, é um dos princípios da ISO, tanto que existe um item para isso, para trabalhar a liderança. Engajamento das pessoas, que é a capacitação, a liderança, toda essa parte aí vê. Essas pessoas estão engajadas com a ISO, engajadas com o sistema da qualidade, sistema de gestão, né? A abordagem de processo,
A ISO hoje em dia vem falando de processo, não é mais setor, departamento, é processo. Ninguém mais está auditando o setor da qualidade, vou auditar o setor de produção, ou o departamento da engenharia, o departamento da manutenção, não. A auditoria como um todo, é como um processo. Você chega lá na manutenção, você chega na produção e vê uma máquina. Anota aquela máquina, vê se tem registro de manutenção. Daquela máquina você parte para a manutenção, perguntar se aquela máquina ali tem preventiva, tem a manutenção autônoma, se fazem limpeza, como é que é feito. Toda a parte de manutenção, você tem controle, você tem indicador, aí você parte dali da produção. Tá, gente? Então, é a abordagem de processo. Melhoria contínua, ela vem sempre falando disso aí, mas hoje em dia se fala muito mais. Então, sempre está melhorando, sempre está procurando a melhora dos processos e do sistema de produto. Tomar decisão com base em evidências, é as causas, é as análises, é os indicadores, é as evidências que existem para você tomar uma decisão. E gestão de relacionamento, que tem tudo a ver com o engajamento das pessoas e liderança. Essa parte de relacionamento também. E aqui também pode entrar stakeholders, partes interessadas. Vai ver um pouquinho mais na frente aí, que você já conhece o que é isso aí, né? Então, gente, esses são os princípios. Foco no cliente, liderança, engajamento, abordagem de processos, melhoria contínua, tomar decisão baseada em evidências, gestão de relacionamento. Tá? Esses são os princípios de gestão da ISO 9001. E a abordagem da ISO. O que a ISO hoje faz a abordagem? Pensa e trabalha e foca e faz com que as empresas foquem também, né? Primeira coisa é mapeamento de processo. A ISO quer, deseja que você, como empresário, como do sistema de gestão, ou como um profissional que está colocando uma ISO na sua empresa, que você conheça os seus processos, como funciona os seus processos, quais são os processos da sua empresa. Processo não é só aquele de fabricação, não, gente. É um processo de RH. Como é que funciona o RH? Como é que contrata? O RH faz o quê? Contrata pessoas. Como é que ele contrata? Ele demite pessoas, ele treina pessoas, toda essa parte aí, como é feito isso, né? Então, o foco do mapeamento de processo é muito grande. E também agora, gente, mentalidade de risco. Quais são os riscos que tem o meu processo? O que é que eu posso trabalhar para que esse risco não se torne um problema? E se ele se tornar um problema, ele vai afetar o cliente. Então, eu vou pensar nos riscos. Risco de falta de energia, risco de falta de água, risco de falta de gente, risco de falta de pessoas capacitadas, risco de não entregar a encomenda na data certa, risco de não conseguir fazer a quantidade das peças que precisa. Tudo é risco, né? Claro, tem riscos lá fora que você não tem controle, né? Risco da inflação subir, você não tem muito controle sobre isso. Mas o que você vai fazer para se a inflação subir? Quais são os planos que você tem para se manter? Então, essa é a mentalidade de risco. Contexto organizacional. Onde está a tua organização? O que é a tua organização? Como ela é? Como ela nasceu? Para que ela serve? É visão. Aí vem a visão, vem a política, vem a missão, vem os valores da empresa. É o teu contexto, onde você está inserido, tá? Então, essa mentalidade organizacional é importante também. E é uma das abordagens da ISO. E as partes interessadas. Essas são as 4 abordagens. As partes, quem são interessadas na sua organização? E cuidado que tem interessados em fazer crescer a sua organização e tem interessados em querer destruir, né? Outro querer até comprar. Ou querer destruir. Então, depende. Então, entenda quem são os seus interessados. Aqui você tem que entender. Quais são as partes interessadas do teu processo? Como está, o que é a sua organização? Quais os riscos que ela corre? Quais os riscos que o teu processo corre? E quais são os teus processos? Isso a gente já viu lá na ISO, né? Vai ver mais um pouco como fazer auditoria, tá? Então, essas são as abordagens. Vamos ver de uma em uma. Mapeamento de processos, gente. Gerenciar processos interrelacionados e ter uma visão do sistema como um todo
irá contribuir para a eficiência e eficácia da organização, para atingir seus objetivos e, com isso, garantir a satisfação plena do cliente. Quando você mapeia o processo, você acaba entendendo as fases do teu processo e saber o que é que entra, quais são os produtos que eu uso para poder colocar no meu processo e sair meu produto ou o serviço, quem eu tenho que contratar, quem é fornecedor, quem é. Então, quem já fez uma Yellow Belt e aprendeu aquela CIPOC, o CIPOC é bom para fazer isso aí. Você pode, com o CIPOC, mapear o teu processo. Aqui, praticamente, é um CIPOC. Fonte de entrada, o que é que entra antes? Processos antecedentes. O que é que está entrando aqui? Entra matéria-prima, insumo, informações, recurso. O que é que entra? Da onde vem? Aqui fornecedores, ou algum processo anterior, algum fornecedor. Aqui, o que é que entra como produto? Matéria-prima, insumo, informações entra, recursos, né? Quais são as atividades? Atividades realizadas pelo processo. Aqui é o teu processo, passo a passo do teu processo. E aqui o que sai. O que é que sai do teu processo? Produtos, serviços, informações, etc. Mais na frente a gente vai ver essa parte aí. Vou mostrar um mapinha bem mais interessante do que está aqui. Mas aqui você vai abrindo sua mente. Mais na frente, quando for fazer auditoria de mapeamento de processo, o que é que a gente tem que buscar? O que é que a gente tem que buscar como auditor para saber se a empresa realmente está tendo uma visão de processo, tá? Então ela pode fazer um CIPOC, ela pode fazer um mapa de processo, pode fazer um monte de coisa. Então é o que a empresa está fazendo. Mas tudo você vai ter que entender se realmente aquilo que ela está fazendo está dentro do contexto do item que a ISO está precisando. Então, recebedor de saída, processo subsequente, cliente externo, cliente interno, quem é que recebe? Então é interessante aqui, fornecedor, os insumos que entram, o teu processo, o que é que sai do teu processo e para quem sai. Se você tem essa visão aqui do teu processo, ok, mapeamento de um processo individual, você pode criar vários processos aqui, processo de RH, processo de desenvolvimento, processo de compras, processo de vendas, tudo isso pode ser criado dessa maneira. Então seria o mapeamento de processo, que está baseado no CIP-PDCA. Se você for lá abrir a norma e for no item 4.4, ela vai falar do item PDCA. O que é o PDCA? Todo mundo já conhece, você já conhece, mas vamos abrir. P de planejar, né? E de executar, que é o do inglês, executar. C de checar e o A de agir. Então, você deve planejar, porque a ISO pede que você faça planejamentos, tá? Você tem que fazer seus planejamentos. Então, estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e os recursos necessários para entregar o resultado de acordo com o requisito do cliente e as políticas da organização. Você vai estabelecer objetivos, tem que estabelecer objetivos. E lembre-se que objetivo é um dos documentos que precisa ter documento, né? Então, objetivo. E esse objetivo é o planejamento. Executar, implementar o que foi planejado. Se você planejou, você está implementando. Tem que fazer, executar. Como é que eu vou checar? Monitorar e medir onde é aplicável. Onde é que eu aplico meu monitoramento e minha medição? Eu vou ter meus indicadores que você definiu aqui. Quando estabelecer os objetivos, aqui você monitora os processos e os produtos e serviços resultantes em relação às políticas, em relação a políticas, objetivos e requisitos e reportar os resultados. Aqui é o que você monitora como um padrão de serviço que tem que medir. Então tem registro de inspeção, tem registro de inspeção de recebimento de produto, tem registro de checagem de capacitação. Todos esses registros, gente, é como checar e monitorar o teu processo. Cada processo que você inventou, cada processo que existe na tua empresa, que você definiu, para cada processo você vai criar um objetivo, vai criar como medir aquele processo, porque cada processo tem que ter como medir, tá? Ou como monitorar. E agir é o quê? É pegar o que não está tendo melhoria, realmente não houve ação, mas não teve um resultado bom, ou até um resultado negativo no indicador, e fazer o que? Agir, executar ações para melhorar o desempenho conforme necessário. E não somente quando tiver um indicador que não atingiu. Pode ter que existe um indicador que atingiu a meta e você agora tem que superar essa meta.
você começa a aumentar o indicador, começa a criar movimento para melhorar e superar o indicador. Então você vai lá e aumenta até o sarrafo do indicador, né? Para poder o sistema conseguir se movimentar para melhorar. Tá? Então aqui é o pensamento, como você mapeia o processo em relação ao PDCA. Tá? Continuando, mentalidade de risco que eu falei agora há pouco. Uma organização precisa planejar e implementar ações sobre riscos e oportunidades. Tem que ser feito isso, está lembrado lá no curso da ISO, né? Então, a abordagem dos riscos e das oportunidades estabelece uma base para o aumento da eficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade. Você tem que saber o que é risco e o que é oportunidade, para você começar a ter planos e fazer sua empresa crescer, ou não ter prejuízos, se sustentar. Então, aí, aqui, desta forma, o SGQ conseguirá melhores resultados. Claro, quando você sabe os riscos que tem, você sabe as oportunidades que tem. Para os riscos, você vai criar planos para que os riscos não se transformem em problema. E as oportunidades, para que as oportunidades pipoquem, apareçam e realmente se realizem, se concretizem as oportunidades. Porque a oportunidade é uma coisa boa. Claro, você pensou antes, né? Como coisa boa. Então aqui, gente, no 6.1, eu tenho um item só para isso, que é o 6.1, que é a mentalidade de risco. Você tem que trabalhar risco, pensar nos riscos da empresa. Outra abordagem é o contexto organizacional, que a gente já falou, mas tem o item 4.1, que é para isso, é exatamente para isso. O item 4.1, se você abrir a norma, né? Que é que vamos falar que as organizações são diferentes e únicas, cada organização. É como se fosse uma mente, gente. Cada pessoa tem uma mente diferente. Imagina agora uma empresa que juntou todas as mentes que estão diferentes lá e criou mais uma mente diferente que a empresa. Então, por esse motivo, a ISO 9001-2015 requer que as organizações determinem o contexto do seu negócio de forma a garantir que o seu SGQ seja apropriado. Na hora que você cria o contexto, você cria um sistema para atender aquele seu contexto. Nem mais nem menos, gente. Não vai inventar a roda, nem mais nem menos, criar coisas que você não consegue fazer, porque sua empresa não necessita. Então, quando você entende qual é a sua empresa, você cria um sistema que se adeque a ela. Isso é o contexto. Aqui você vai determinar fatores que podem afetar o seu propósito, a sua intenção estratégica e a sua capacidade para atingir resultados que pretende alcançar com o sistema. Quais são os fatores que afetam o teu propósito? É gente, é pessoas, é as empresas, é os fornecedores, é o sistema global, é uma empresa lá nos Estados Unidos, no Japão. O que é que está afetando a capacidade para tu atingir resultado? O que acontece? Às vezes o contexto externo pode ter de ser considerado a nível local, regional, nacional, internacional, global. Tem empresa que é só local, gente. Eu tenho uma empresazinha aqui que trabalho aqui em Recife, trabalho em São Paulo só trabalho em Piracicaba, só trabalho lá em Manaus. É só local. Mas tem empresa, gente, tipo Magazine Luiza, ela trabalha nacional. Tem empresa que é internacional, né? Pega uma Nike da vida, é uma empresa internacional. Então, qual é o contexto para a Nike? Imagine, qual é o contexto do Brasil agora, no Japão? Como é que as pessoas gostam de tênis lá na Austrália, na Arábia Saudita? Todo esse contexto aí da cultura de cada país infere na empresa para ser sustentável. Eu vou vender sapato nos Estados Unidos, é diferente de vender sapato no Brasil. É diferente de vender sapato na África. Então, como, né? Tênis, como? Então tem que tratar toda essa cultura para dentro da empresa, todo esse contexto agora tem que ir para dentro da empresa para entender, né? Para poder fazer um produto ou um serviço sustentável. Então, dificilmente a organização poderá influenciar estas questões externas, mas a sua forma de operar para alcançar os objetivos pretendidos vai depender delas. O que é isso? Às vezes tem alguma coisa externa que eu não vou influenciar. Tipo, eu vou influenciar a cultura lá da África. Posso até influenciar, se eu for muito forte demais para influenciar, mas se não, eu vou entender a cultura da África e vou pegar e tentar fazer um produto ou serviço que atenda. Aí pronto, eu alcancei meu objetivo porque
Mas eu dependi dela, depender da cultura da África. Eu fui lá e peguei a cultura e falei, isso aqui que eu preciso entregar para eles. Porque eles gostam disso, eles aceitam isso. Eles vão ficar satisfeitos se for assim. Uma questão, por exemplo, quem já foi em Manaus ou já foi em Parintins, quem não foi, quem nunca viu uma Coca-Cola azul, entra na internet aí, bota Coca-Cola azul, Parintins. Lá, a Coca-Cola teve que entender o contexto da região, porque lá existem 2 bois que brigam todo ano entre si no boi lá de Manaus, que é o garantido e o caprichoso. O garantido é o vermelho, o caprichoso é o azul. Mas lá em Parintins, gente, a briga é muito acirrada. Não tem violência não é violenta. Mas a briga é acirrada. Chega até um não falar nem o nome do outro. E um não usa as cores do outro. Nem pinta a casa com a cor do outro, nem vai em lugar nenhum que tenha a cor do outro. Agora, a Coca-Cola teve que, para a Coca-Cola vender, para as pessoas que é do caprichoso comprar Coca-Cola, teve que fazer a Coca-Cola azul. Então entra aí, não vê essa curiosidade, né, que tem a Coca-Cola toda azul. O Bradesco, né, que é vermelho, lá tem o azul. O Santander, que é vermelho, tem o azul, a agência é azul, a agência é vermelha. As ruas são pintadas de azul, a vermelha. É uma briga sadia deles, tá? Não tem briga dele. É uma briga sadia. Mas existe, é um contexto que teve que ser atendido. Como eu vou mudar? Não vou mudar. Eu vou dizer, não, a minha Coca-Cola é vermelha, pode tomar. Muita gente não vai tomar. Eu vou vender mais, então eu vou fazer uma Coca-Cola azul. As pessoas vão tomar. Vou botar uma agência azul. Vou fazer uma placa azul. E as pessoas vão usar. Entendeu? Esse é o contexto da organização. E as interessadas, as partes interessadas, qual é a tua marca, né? A tua marca que está aqui, o teu processo, o teu projeto, o teu produto, a tua empresa. E quem é que está interessado? Sindicato, cliente, acionista, comunidade, funcionários, fornecedores estão querendo que você compre cada vez mais dele. Órgãos reguladores, dependendo do que você faça, tipo você trabalha com alimentos, trabalha com frigorífico, né? Então tem muito órgão regulador, imprensa, concorrentes. O concorrente está querendo te matar, está querendo te derrubar. Entidade de classe, organização do terceiro setor, público influenciadores. Depende da tua marca que está aqui. Quem são os seus público estratégico que vai te oferecer melhorias ou piorias, né? Quem é que está te observando? Então, as partes interessadas descrevem uma pessoa ou grupo que fez o investimento ou tem ações ou interesse em uma empresa, negócio ou indústria. Muita gente gosta de marcas e falam bem das marcas ou falam mal das marcas, né? Então, a gente tem que procurar saber quem são essas partes interessadas. Isso a ISO aborda também, é um dos itens que tem na ISO que você tem que ter pelo menos uma tratativa sobre isso aí. Mas na frente veremos mais alguma coisa. Em resumo, para a gente recordar da abordagem da ISO, isso é super importante, então a gente saber que a ISO aborda muito forte mapeamento de processos, mentalidade de risco, contexto organizacional e partes interessadas. Daí a gente fecha essa aula de hoje, a gente fecha a aula de hoje. Deixa eu voltar para cá. Então, ó, gente, mapeamento de processo, mentalidade de risco, contexto organizacional e partes interessadas. Isso é a abordagem da ISO hoje, atualmente, tá? Isso vai durar, perpetuar por um bom tempo. Então, gente, na próxima aula, já que estamos acabando por aqui, a gente vai entendendo a ISO 19011, são diretrizes para auditoria. Pronto, agora a gente começa agora, na próxima aula, a entrar no mundo do auditor interno, tá? Do auditor interno, também isso aqui é auditor líder, essa norma é a mesma para os dois, não tem, mas quando você começa a fazer auditorias internas, aí depois você vai lá e faz um curso de auditor líder, olha, se quiser, né? Para ser auditor líder. Então a próxima aula, gente, a gente vai entender um pouco da ISO 19011, diretrizes para auditoria, aí vai aprender um monte de coisas sobre auditor interno, tá? E como se comportar, e como fazer, como auditar, programa, planejamento, tudo. Vamos aprender. Então, gente, um beijão no coração de vocês, um abraço bem forte e fiquem com Deus que a gente vai partindo daqui até a próxima aula, gente. Bye, bye!